Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. É impressionante até onde as pessoas podem chegar. Uma mãe que era para amar e proteger também pode ser capaz de planejar a morte da própria filha. Um triângulo amoroso perigoso envolvendo sogra, genro e filha não poderia acabar bem e de fato não acabou. Infelizmente, Jessica Carline perdeu a vida de maneira totalmente brutal e cruel aos 22 anos apenas. Uma moça jovem, bonita, animada e feliz. Assim era Jessica Carline Ananias da Costa. Ela tinha apenas 15 anos quando começou um relacionamento com Bruno José da Costa, e ele 19. E desse relacionamento, em menos de um ano, ela acabou engravidando. Por conta da gravidez, os dois se casaram e a mãe da Jéssica, Célia Forte, ofereceu uma casa localizada em Apucarana, no Paraná, para os dois morarem. Essa casa que a Jéssica morava ficava ao lado da casa da mãe dela, tornando a proximidade entre filha, genro e neta cada vez mais frequente. O ano era 2009, quando as coisas começaram a tomar um rumo totalmente diferente. Depois que a Jéssica deu à luz a sua filha, ela começou a trabalhar em um supermercado e sua filha ficou aos cuidados de sua mãe. O Bruno também começou a cursar direito nessa mesma época. A Célia passou a ser visita cada vez mais frequente na casa da filha. Porém, o que parecia ser normal, uma mãe ajudando a filha cuidando da sua neta, logo se transformou em uma atração entre sogra e genro. Trocas de olhares começaram a acontecer e Célia, segundo testemunhas, começou a se vestir com roupas mais provocantes, aparentemente com o intuito real de chamar a atenção de alguém. De forma descarada, genro e sogra começaram um relacionamento, inclusive sexual, e nesse decorrer, os dois costumavam se encontrar em motéis. Os encontros eram algo comum entre os amantes, e isso sempre feito pelas costas da Jéssica. Só que ambos já não conseguiam mais controlar a atração e o desejo que um sentia pelo outro. A Célia queria se separar do seu marido, Hamilton, com quem tinha um casal de filhos, a Jéssica e o seu irmão Renan, de 12 anos. O filho da Célia um dia até flagrou a mãe e o cunhado tendo intimidades dentro da casa da irmã. Mas talvez por ser muito jovem, pensou que em algum momento aquilo ia ter fim. Não levou muito a sério e pediu para que a mãe e o cunhado se resolvessem para não magoar o pai e a irmã. Nessa época, de fato, a Célia acabou então se separando do seu marido Hamilton para se dedicar ao seu caso com o Bruno. Em uma tentativa sem cabimento e desesperada pela situação, o Bruno ligou e pediu ao pai para que ele o ajudasse a financiar um apartamento em Arapongas para a família morar. Só que não se mudaram somente o casal com a bebê. Nessa mudança, como a Célia tinha se separado do seu marido, ela também foi viver ali junto com o Bruno e com a sua filha Jéssica, além também de que o cunhado, o irmão da Jéssica, o Renan, também foi viver com eles. Como o apartamento era minúsculo para uma família grande e o clima entre o Bruno e a Célia estava cada vez mais intenso, ele, em um momento talvez de consciência, disse que aquilo teria que ter um fim. Porém, a sogra, apaixonada, não aceitou. A família acabou voltando para Apucarana, onde moravam anteriormente. E a sogra, ainda separada do marido, não deu trégua e continuou a frequentar a casa da filha na justificativa de ajudar com a menina pequena. A conclusão foi que os dois voltaram a ter o relacionamento.
Nesse meio tempo, a Jéssica foi desconfiando das atitudes frias do marido. Os dois já não tinham uma vida conjugal. E ela começou a descontar a tristeza na comida, ganhando bastante peso e ficando cada vez mais deprimida e desconfiada de uma possível traição do Bruno. Mas, como o ditado diz, mentira tem pernas curtas. Um dia, por descuido do Bruno, que deixou seu computador com a tela aberta em um aplicativo de troca de mensagens, a Jéssica viu uma conversa que chamou a sua atenção e que ela jamais poderia imaginar. Nessas mensagens, ela viu conversas íntimas do seu marido com a sua própria mãe e, num ato de fúria, teve uma discussão acalorada e agrediu a própria mãe. O Bruno tentou separar a briga e ficou ao lado de sua amante na discussão. Apesar dela ter descoberto a traição, passado um tempo, não sabemos se por amor ou por vergonha de expor o caso, a Jéssica decidiu perdoar o marido e a mãe e reatar o relacionamento com o Bruno. Foi nesse momento que, infelizmente, a Jéssica começou a ter os seus dias contados. Como a mãe dela estava apaixonada pelo genro e por ser uma mulher madura na idade, nessa ocasião ela teria por volta de 48 anos e o amante 26, em uma conversa com ele, ela disse que seria bom se a Jéssica não existisse. Essa fala o Bruno mais tarde citou em seu depoimento. A partir daí, juntos então, eles começaram a planejar a morte da Jéssica. Contudo, a Célia não queria que a neta estivesse presente no momento do crime, e ambos começaram a elaborar como seria toda a ação. O plano diabólico dos amantes começou um mês antes de fato acontecer. O Bruno pensou em simular um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e contratou um terceiro personagem deste crime bárbaro, um homem também chamado Bruno, conhecido como Albino. Albino acabou não aceitando assassinar a Jéssica com as próprias mãos, mas participaria da ação escondendo a roupa suja de sangue do Bruno e levando o carro do casal para simular o latrocínio. Como Albino não tinha um revólver e não conseguiram encontrar um, o Bruno decidiu usar uma faca para cometer o crime. Como Bruno e Jéssica de vez em quando viajavam para o Paraguai para comprar peças de roupas para revender, essa era a desculpa perfeita para a ação. Bruno deixou a filha na casa da sogra e seguiu com Jéssica para casa para organizarem as coisas para a viagem. Foi nessa noite que Jéssica teve sua vida interrompida de forma cruel e planejada. O crime aconteceu em 9 de maio de 2013 na casa do casal. A polícia recebeu um chamado do Bruno dizendo que havia sido rendido por um homem encapuzado ao abrir o portão do quintal para sair com o carro da família. Conforme seu relato, ele e a esposa tinham programado uma viagem ao Paraguai e sairiam de madrugada. Ele relatou ter sido obrigado pelo assaltante a entrar na residência e teve os pés e mãos amarrados com lacres, enquanto a esposa acabou reagindo ao roubo e foi esfaqueada. O corpo de Jéssica apresentava 25 perfurações. Logo de cara, a polícia não acreditou na versão apresentada pelo Bruno, sendo que ele apresentava um corte na mão, que posteriormente foi descoberto que foi causado porque depois do crime ele pegou umas fitas e amarrou seus próprios pés e mãos, mas cometeu um erro. No desespero de ligar para a polícia e contar a sua versão dos fatos, ele precisava soltar a fita das mãos, e com a mesma faca que usou no crime, ele cortou a fita e se cortou também por acidente. Na mesma noite do crime, o Bruno foi então preso e levado em flagrante pelo indício de homicídio. O Bruno chegou a prestar 3 depoimentos para a polícia. No primeiro, ele disse ao delegado que ele e a esposa estavam saindo para o Paraguai quando ele teve a sua casa invadida pelos criminosos e a sua esposa foi morta por reagir ao assalto, mas no dia seguinte, em que ele foi chamado para depor uma segunda vez, ele mudou a sua versão e acabou confessando que cometeu o crime porque, segundo ele, a Jéssica era muito ciumenta, chata e implicava com ele.
Essa nova versão do caso já trouxe um leque para a polícia procurar indícios dessa motivação, sendo que a apresentada pelo Bruno era muito superficial. Então, com uma investigação, os policiais encontraram novas coisas que mudariam o caso de forma mais assertiva. Eles encontraram as trocas de mensagens entre a mãe da vítima e o Bruno, e com isso, descobriram que ambos tinham um relacionamento amoroso. Cerca de 20 dias depois, a Célia foi chamada para depor. Ela alegou que o Bruno a forçava a manter relações com ele e que ela só aceitava essa condição para proteger a filha e a neta de uma possível reação furiosa do genro. Ela pintou o genro amante como um monstro por ter feito o que fez com a filha dela e fingiu que não sabia de nada e também era uma vítima. A polícia então repassou para o Bruno a versão da Célia, e ele, enfurecido ao saber que sua amante o acusou totalmente do crime, em um terceiro depoimento entregou o jogo, dizendo que os dois eram amantes e que era de livre vontade dela, e eles estavam juntos fazia cerca de 4 anos e muito apaixonados um pelo outro. Ele ainda disse que a Célia foi quem planejou a morte da própria filha e quem tinha dado a ideia inicialmente. No decorrer do caso, alguns depoimentos chamaram bastante atenção por serem pessoas ligadas de forma direta a Jéssica. Hamilton, pai dela, disse que perdoou a traição da esposa e que acreditava em sua inocência. Para ele, a Célia não ajudaria a planejar a morte da filha. Ele ainda afirmou que a mulher era uma pessoa tímida e não indiferente ou fria como foi descrita e que o genro teria interesse em terrenos que a Célia teria herdado do pai e teria se aproveitado de um momento frágil pelo qual ela estava passando para seduzi-la. O Hamilton, o marido traído, que sempre soube que sua esposa mantinha um caso com o marido de sua filha, perdoou a esposa sem pensar 2 vezes. O irmão da Jéssica, que também tinha total conhecimento do caso extraconjugal da sua mãe, alegou o mesmo que o pai em depoimento, dizendo que o Bruno teve total responsabilidade no crime e que sua mãe foi seduzida pelo genro e que ela era inocente. Uma amiga próxima da Jéssica deu também uma entrevista dizendo: a Jéssica sabia da traição do marido com sua mãe e aceitava por vergonha de expor o caso, com medo da maneira com que seu pai iria receber a notícia e talvez não resistisse ao choque. Segundo a amiga, a Jéssica sofria calada. O julgamento do Bruno e da Célia foi dividido em 2 dias e no total durou cerca de 24 horas. Foram condenados o marido da vítima, a mãe dela e o Albino, a terceira pessoa acusada de participar da simulação de latrocínio. O marido e a mãe da jovem foram condenados a 23 anos de prisão e o terceiro acusado foi condenado a 10 anos. A Jéssica, infelizmente, foi assassinada de forma cruel e fria aos 22 anos de idade, deixando uma filha pequena que ficou aos cuidados dos avós paternos. Para amigos e familiares da vítima, restou a lembrança de uma Jéssica feliz, animada e com vontade de viver. Vida essa que foi interrompida pela pessoa que, ironicamente, lhe trouxe ao mundo. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.